Olá, tudo bem? Bem-vindo a este canal e hoje vou trazer para vocês um conto da nossa maravilhosa Nélida Pinhon. O nome do conto é Jardim das Oliveiras. E quem é essa Nélida Pinhon, professor? A Nélida Pinhon é uma escritora de referência na literatura brasileira. Ela foi ocupante da cadeira número 30 na Academia Brasileira de Letras e teve sua obra literária traduzida para mais de 30 países. Apaixonada pelo ofício da literatura, ela chegava a dizer que o ofício literário exige nervos de aços para criar e sobreviver. Publicou mais de 25 livros, entre romances, contos, crônicas, ensaios e discursos. E as dezenas de premiações, títulos e homenagens marcam o currículo dela aqui no Brasil e também no exterior. Entre os prêmios literários recebidos por Nélida, temos o Prêmio Internacional de Literatura Juan Rulfo, em 1995, o mais importante da América Latina e do Caribe, concedido pela primeira vez a uma mulher e a um autor de língua portuguesa. Pelo conjunto da sua obra, ela também recebeu o Prêmio Príncipe das Astúrias. Isso em 2005, quando chegou às finais do júri, competindo com autores como Paul Auster, Philip Roth e Amos Oz, sendo também a primeira escritora da língua portuguesa a receber o prêmio. Também em 2005, seu livro Vozes do Deserto ganhou o prêmio Jabuti na categoria Romance e Melhor Livro do Ano na categoria geral. O prêmio Jabuti é um prêmio concedido aqui no Brasil aos escritores. Mas essa mulher, com esse nome estranho, é brasileira mesmo? Sim. Nélida nasceu no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1937. Cresceu independente e obstinada pela sua paixão, que era a literatura. Aos 10 anos, passou com a família uma temporada de 2 anos na Galícia, que marcou a sua vida, sua obra literária e lhe deu o segundo lar. Segundo ela, esses 2 anos vividos em Borela, Cotobade, na casa da avó Isolina, propiciou uma comunhão com a natureza galega, com o mundo arcaico. Sentia-se Atlas a reter a esfera das terras nas mãos, enquanto destemida absorvia a geografia, o galego, o castelhano, a comida e os costumes locais. Vencia o prado e a montanha, o abstrato da grei de que ela se originou. De volta ao Rio de Janeiro, aos 12 anos, Nélida escolheu a sua primeira máquina de escrever. Era uma pequena Hermes à venda em uma loja no centro do Rio, onde ela foi passear sozinha. Convenceu o comerciante a deixar levá-la para casa. O pai, Lino Pinhon Moinhos, entre surpresa e orgulho, com a audácia da filha, foi fazer o pagamento em seguida. A adolescente começou a exercitar com afinco seus próprios caminhos na prosa poética. Sua maior busca era se aproximar da linguagem pura, fugir das frases feitas. E para isso tinha um ritual especial: escrever ao som de música erudita. Na falta de discos e vitrola, sintonizava programas de rádio para onde enviava cartas com seus pedidos. Seu primeiro romance foi Guia Mapa, de Gabriel Arcanjo. Foi lançado em 1961, tendo como temas o pecado e o perdão. As obras seguintes foram os romances Madeira, Feira Cruz, 1963, Fundador, 1969, a novela Da Casa da Paixão, 1972, e os volumes de contos Tempo das Frutas, 1966, e Sala de Armas, 1973. Depois vieram os romances Tebas, do Meu Coração, 1974, A Força do Destino, 1977. Em todos eles há a marca de um texto considerado vanguardista e renovador no panorama da literatura brasileira. O livro que ela chama mais importante é o romance autobiográfico A República dos Sonhos, publicado em 1984. Com 700 páginas, narra a saga de uma família da Galícia que emigra para o Brasil e conta a história do país nos últimos 150 anos. Praticamente,
Não fez pesquisas, valeu-se dos conhecimentos adquiridos ao longo de muitos anos com a leitura de livros de história, um de seus grandes interesses. A obra foi um tributo à sua brasilidade, numa época em que ainda se considerava uma brasileira recente, pois diz que conquistou uma profunda maturidade brasileira. Dizia-se tão arcaica quanto quem aqui esteve ao abor dessa terra. Em 1987 lançou o romance A Doce Canção de Caetana, seguido pelo livro de contos O Calor das Coisas, 1980, e o romance premiado com o Jabuti Vozes do Deserto, de 2004, entre outros. Nélida é uma escritora conhecida no mundo todo, né? Como nós falamos aqui no início, teve a obra traduzida para mais de 30 países. Por exemplo, o escritor mexicano Carlos Fuentes dizia que a magia de Nélida Pinhon consistia em aliar imaginação e compaixão para dar aos seus personagens e leitores uma pele com a temperatura igual a deles. Para o Prêmio Nobel Mário Vargas Llosa, Nélida é uma das pessoas mais encantadoras que conheceu. Não apenas uma escritora muito fina, mas uma mulher extraordinária. Já o mexicano Otávio Paz, ao se referir a Nélida, afirma que o Brasil é a terra de uma das mais admiráveis romancistas da América Latina. Nélida, em suas andanças pelo mundo, iniciadas em 1965, quando recebeu uma bolsa do governo norte-americano. A partir daí, não parou mais de viajar e fazer palestras sobre a criação literária, literatura, cultura, em seminários e encontros internacionais. Também deu cursos em diversas universidades internacionais, entre elas a Université Paris Sorbonne, a City University de New York, a Columbia University. Em 1990, foi escolhida entre 80 intelectuais inscritos para ocupar a cátedra Henry King Stanford em Humanidades da Universidade de Miami, substituindo o escritor polonês Isaac Bashevis Singer, Prêmio Nobel da Literatura. Feminista histórica, ela não hesitava em combater o machismo e conta que defendia a implantação do 8 de março no país antes da criação do dia, ou seja, o Dia Internacional da Mulher. Em Nova York, acompanhou de perto os movimentos feministas, que considerava o mais importante do século XX, e o Black Power, e confessa que sentiu preconceito de perto por ser mulher e escritora. Em 1997, quando se tornou a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, reduto tradicionalmente masculino. Academia Brasileira de Letras, desde 1989, a escritora ocupou a cadeira número 30, aberta com a morte de Aurélio Buarque de Holanda. Solteira e sem filhos, Nélida não sofreu com a solidão. Em seu apartamento na Lagoa, quando não estava trabalhando em uma nova obra ou escrevendo de 8 às 9 horas por dia, assistia a vídeos culinários e a filmes de Western John Ford. Ela conviveu com 2 cachorrinhos pinches, a quem fazia questão de chamar pelo nome e sobrenome. A Nélida sempre foi assim, uma menina que fazia amizade com os bailarinos do Teatro Municipal. Mais tarde, com as viagens para dar palestra e com os compromissos no exterior, conheceu o rei Juan Carlos da Espanha, tomou chá com o pianista polonês Arthur Homstay e ficou amiga de grandes escritores como o colombiano Gabriel García Márquez, os mexicanos Carlos Fuentes e Octavio Paz, os argentinos Miguel Puig e Julio Cortázar. Então, é essa escritora fantástica que a gente vai ter o prazer de ler um conto hoje, que é o conto Jardim das Oliveiras. Bora à leitura. Jardim das Oliveiras é um conto que faz parte do livro de contos O Calor das Coisas e foi publicado na década de 80. É um livro que contém 13 contos, sendo que o Jardim das Oliveiras é o primeiro
que vai abrir a série de contos. Então, bora lê-lo? Jardim das Oliveiras. Conto de Nélida Pinhon. É urgente, Zé. Ao menos para mim. Herói de um episódio anônimo, autor de um hino cantado em agonia e silêncio, logo que abri a porta, o homem me pegou pelo braço. Não adianta fugir, ele disse. E seu gesto não foi de ladrão, de quem vai contra a lei. Parecia certo dos próprios atos, não se importando que os vizinhos o surpreendessem. Tinha olhar de vidro e o seu nariz, como o meu, era ligeiramente odunco. Não lhe vi sinal particular na cara. Ah, Zé, como a alma é uma gruta sem luz. Seguiu, esbarrando contra as paredes. O sangue me havia deixado ainda que eu o reclamasse de volta. Passamos pelo porteiro entretido com a empregada do apartamento 203. Um cabra safado inútil. O sol arrastara o bairro para a praia. Não via alma nas ruas. Dentro do carro, frente ao prédio, 3 rostos anônimos me aguardavam. Meus algozes, meus companheiros de vida. Um crioulo, um mulato e um branco. A etnia carioca. Quem sabe jogamos futebol juntos? No passado, choramos com o gol que justamente deu vitória ao Flamengo. Não levado em conta a minha cara amedrontada. Fui jogado no banco traseiro com desprezo. Para quem mata, é sempre cômodo designar os covardes. Agiam, porém, com discrição, de modo que eu voltasse para casa livre das suspeitas dos vizinhos. Ninguém também me reclamaria o corpo. Eu tinha certeza de que tomariam o Rebouças. Na Barão de Mesquita, o meu coração era um paralelepípedo. Cruzamos, apressados, o pátio. Vencíamos corredores e mares. Havia na sala unicamente 3 cadeiras. Um de nós ficaria em pé. Nenhum sinal de arma à vista. A mesa nua, as paredes descarnadas. Ou eu é que terei desejado os instrumentos que levam o corpo ao fino desespero. Sonhado com a guerra, desenvolvido instintos assassinos. O medo grudado na pele ia me asfixiando. Os poros logo entupiam-se de ânsia e vontade de vomitar. Havia, porém, na consciência uma brecha através da qual eu implorava aos instintos, ao ventre, à alma, que não me humilhassem uma vez mais. A memória revivia a tortura, a dor florescente, a cabeça estilhaçada em 1000 estrelas, a calça borrada de merda, a urina solta pelas coxas até alcançar a unha do pé. A desesperança de saber que a dignidade dependia de um corpo miserável a serviço da força alheia. Você, Zé, é rijo como um cabo de metal. Não pode compreender dos desmandos de um homem, aceitar os desconcertos da terra, mas a verdade é que sou um covarde. Nasci com medo e morrerei sob a intensidade desse astro. Falta-me valentia de puxar o gatilho contra a minha cara ou a do inimigo. Quem me fere mais que os meus desígnios? O medo dorme no meu travesseiro. Trato de domesticá-lo.
torná-lo amigo. Sei que você me afaga a cabeça. Quer encaminhar-me ao heroísmo? Sinto muito, Zé, mas não sou herói. Nunca mais serei. Não sei mais como o encontrar. O antigo fogo cego me iluminava no corredor sem fim. A sorte me regalou uma cadeira. E o bafo quente dos inimigos, que vinha em ondas, às vezes se aproximavam, logo bem distanciados, para eu medir a fragilidade do destino. O branco, especialmente, devotava-se aos círculos. Designara-me o eixo em torno do qual girariam. Evidentemente, odiavam-me, mas certa elegância do corpo não o deixava matar-me. Acima do gozo pela minha morte, havia seu outro prazer secreto. A reverberação do meu rosto em chamas impedia detalhado exame das suas feições contraídas. Foi dizendo: é rápido, mas pode demorar, se não colaborar. Estaria eu ainda em meu país? E incitava-me a traí-lo? Ou era um estrangeiro que contrariava frontalmente os interesses de uma pátria humana? Não sei de nada. Tudo o que sabia confessei há 9 anos atrás. Não precisa nos recordar, sabemos de tudo. Foram exatamente 9 anos, 3 meses e 11 dias. Em março, já poderá festejar o 10º aniversário. Magro e desenvolto, os anos haviam-lhe ensinado a interrogar um homem sem ceder às súplicas de um olhar. Da minha cadeira, via-lhe os avanços e recuos. Não pretendia exacerbar-lhe as funções. Onde está o Antônio? Todos sabíamos que Antônio estava morto. Quem sabe ele próprio o teria assassinado? Fora o último de um longo cortejo de torturadores. E por isso, capaz de descrever em detalhes o corpo de Antônio em chagas, rasgado por alicates, cortado pelas lâminas e pela raiva, expulsando o sangue em golfadas. O olhar empedrado que até no final evitou a palavra que, condenando os vivos, melhor teria esclarecido os últimos instantes de um homem. Ou será que se referiam a um outro Antônio? O das mortes? O do Glauber? Recuei, sem ter para onde fugir, sem tempo para análises. Mas que Antônio? E temi hostilizá-los com a pergunta: você sabe de que Antônio falamos? Para vocês, só existe um Antônio. Nenhum outro existe no mundo. Metia o estilete no meu peito. Dispensavam os recursos fartos, cheios de sangue. Confiavam na agonia que diariamente me assaltava, na minha consciência imolada pelo medo e o remorso. São uns filhos da puta, Zé. E não só porque me podem ferir, humilhar meus órgãos, expô-los ao opróprio da dor, da covardia. Pior que o corpo aviltado é não me deixarem esquecer que lhes dei as palavras que arrastaram Antônio ao cativeiro. Embora não tivesse sido o único a traí-lo, forneci os detalhes que, justamente ao descrever seus hábitos, a cara forte, sua agilidade em escalar telhados, o ar de felino, seus esconderijos, compuseram a narrativa que, de
Tão perfeita exigia a presença de Antônio para dar-lhe vida. Não podia ele privar-se de uma história que se fazia à sua revelia. A morte dependia do seu consentimento para tornar-se real. Foi tão pouco, não foi? Tão pouco que me ficou como herança, um pesadelo que disfarço diariamente. Não quero admitir que Antônio é um tormento mastigado a cada garfada, o excesso de sal de todo o repasto. Não vivo sem a sua sombra. Você e eu sabemos. Ele trepa junto comigo. Vive graças ao meu empenho. Divido Luzia com ele. Inclinei a cabeça para que não me vissem a vergonha e o ódio. Ao mesmo tempo, o gesto assegurava-lhes que, estando eu de acordo, por que continuar com a farsa? Eu era o que eles me designassem. Eu era as palavras arrancadas à força. Era a covardia que eles souberam despertar em mim. E antes me fora desconhecida. E era ainda a vida que eu descobrira preciosa entre os suplícios infligidos. Não parecia exatamente uma herança que eu pudesse explorar em meu favor. Quis gritar: não basta me possuírem, me escravizarem com grilhões invisíveis? Quer ainda que eu lhes lamba os colhões desumanos? Vamos, fale logo. Onde está o Antônio? Não desistiram. Tinha mãos nervosas, cheias de recursos e de que se orgulhava. E nelas não se via manchas de sangue ou calos por espremerem as juntas dos inimigos. Parecida com as minhas mãos, com as do meu pai, a família a quem se entrega a sono desprevenido. E, no entanto, elas enterraram Antônio perto do rio, segundo se dizia, para a enchente levá-lo entre os escombros dos barrancos. Assim, nenhum amigo confortou Antônio com prantos e flores, ou acariciou o que havia sobrado do seu corpo. Embora não pudessem os algozes impedir que os proclamas de sua morte meio a prolongada tortura corresse o país, eles defenderam-se, como nós bem o sabemos, acusando-o de desertor e de haver trocado os ideais revolucionários por Paris, seu novo lar. Não tenho visto Antônio, disse-lhes de repente, querendo minha vida de volta. O prazer de pisar de novo as ruas, ainda que sobre a constante ameaça de perder o rosto, identidade, país. Há muito me haviam sonegado a língua, a terra, o patrimônio comum, e eu resvalava na lama, que era o meu travesseiro. Um pária que não contava com a herança do pai. Não me podiam cobrar o que já não lhes havia cedido. Pertencia-lhes como um amante, embora sofresse o exílio da carne. O sorriso do homem aprovava o rumo da minha servidão. Não o tem procurado. Viram-se em algum bar? Onde podemos encontrá-lo? No Rio ou em São Paulo? Não sei de Antônio. Sempre desapareceu sem avisar. É o jeito dele. Quando volta, é como se nada tivesse acontecido. E não tem notícias suas? O mulato tomou da palavra. Assumia o esplendor daquela hora.
Cercado pelas chamas dos olhos inimigos, aspirava a respiração de 3 homens que me haviam atraído até ali somente para eu provar de novo o gosto seco do medo, a rigidez da violência. Onde estivesse na terra, arrastaria comigo os meus emblemas. Ah, sim, me lembro agora. Viu uma vez a saída de uma sessão de cinema 1. Havia gente demais, gritei seu nome, ele falava com entusiasmo, tinha amigos perto. Infelizmente, não me ouviu. No Prado Júnior, quando o procurei, já havia desaparecido. Isto foi no ano passado, acho que em dezembro, fazia muito calor. E ele mudou muito? Não, um pouco mais gordo e agora está de bigode. As perguntas e as respostas iam compondo um novo Antônio nascido da aspereza dos nossos dedos mergulhados na argila. Quanto mais falávamos, depressa Antônio recuperava diante de nós o ardor familiar a eles e a mim. Com o nosso empenho, conquistáramos o direito de ressuscitá-lo. Não o tínhamos tão próximo que praticamente o acusávamos de haver nos abandonado sem cuidar da nossa aflição, levado apenas pelo prazer de inquietar inimigos e carrasco, ou simplesmente pela arrogância de alimentar uma legenda heróica. O suor da minha camisa não mitigava a sede. Ainda que eu pedisse, não me deixariam beber de um líquido envenenado pelo temor e o delírio verbal. O jogo custava-me vida e honra, mas era o preço a pagar-se para ganhá-las de volta. Acaso pensavam que me podiam arrancar a vida porque me faltaria a coragem de usar uma vez mais as palavras que, me matando por dentro, abriam-me a porta para esta mesma vida? Ah, eu sei que a palavra é a vida, mas o que dizer dela quando a distância do arrebato popular e perde a função? Ah, eu sei que a vida prova-se com a palavra, mas quando nos é ela extraída a força e ainda assim a vida nos fica, não é a vida o único tesouro com que se recomeça a viver? E é o que eu venho fazendo, Zé. Diariamente averiguo o nível de água dessa minha existência. Um reservatório em que combato visando a outra margem, da qual logo me expulsam ao estender o braço querendo repouso. Um dia me vingarei, e não será vingança jamais esquecer meus algozes, ser a memória viva daqueles instantes do que em mim sobrou, retalhado e sem altivez. Seus rostos colados ao meu refletem-se no espelho quando faço a barba. Algumas vezes a mão treme, sonho em mutilar no meu rosto aquelas caras pacientes e frias. Antônio encontrava-se naquela sala, vivo, ardendo, combatendo o mundo em tudo igual ao que havia deixado antes de partir. Não sei se o crucificávamos ou ele a nós torturava. Quando ao final parecia fumar entre nós, constrangido ao lado de quem o traíra, o homem branco disse: exigiremos você outras vezes? Antônio é um terrorista, um assassino de mulheres e crianças. Devemos encaminhá-lo à justiça. Deu-nos as costas e saiu. Logo me encaminharam à cela vazia. Ninguém disse uma palavra. Meu destino não tinha pouso na terra.
Se desta vez não me suplicarem, pela manhã se devotariam às práticas em que eram mestres. E se não lhes bastasse o dia seguinte, me retirariam por uma semana, um mês, e a vida se escoaria delicada sem que a reclamassem ou a defendessem. Até você pensaria que, enfarado finalmente, eu trocara o Rio por Paris. A minha prisão não desperta suspeitas. Não é verdade que também vocês há muito me condenarão? Eu mal via os objetos em torno. Estendi-me na cama, com medo de repousar sobre o morto. Quantos mortos e feridos não me precederam ali? O mau cheiro vinha dos corredores, das frestas. Perseguiria os cães vadios da madrugada do lado de fora dos prédios. De repente, eles apareceram, talvez no meio da noite. Parecia não me haver abandonado. Em desesperada busca de Antônio, precisavam dele como eu ali estava a vender uma vida acanhada e medrosa. Mas, contrário ao que pensavam, eu logo vi o céu aberto. De novo, cruzamos o pátio e, no carro, o mesmo silêncio. Eu não podia confiar neles. Talvez a decisão fosse matar-me no matagal. O corpo encontrado em decomposição. Crime banal, seguramente o otário levando dinheiro na carteira havia reagido. Então percebi que tomava um caminho de casa. A vida se recupera numa esquina conhecida. Despediram-se sem uma palavra e, jogado perto de casa, provavam conhecer os meus hábitos, os bares a que ia, os meus passos, acalentavam o sangue e o suor de um país com o torniquete da naturalidade, da supremacia. Advirto-o, assim Zé, que temos Antônio de volta, a padecer entre nós da mesma pulsação rítmica que a vida espera. E só porque não se conforma com o miserável cotidiano brasileiro, decidiu deixar-nos. A vida o ocupa de tal modo que lhe falta tempo agora de visitar amigos, chorar em seus ombros, repartir o pão das palavras com os que foram privados da esperança. E por que nos viria ver, especialmente a mim, a quem despreza, e eu que, ungido pelo medo e a ameaça, descrevi-o a ponto de facilitar-lhe a captura? Será que o coração de Antônio sabe perdoar? Esforça-se em compreender os que claudicam? Sem dúvida. Sou o seu avesso. Aquela contrafação de carne que a piedade humana abriga a arrastar com dificuldade, sem Antônio perceber, no entanto, que, apesar dos estragos em mim, realizados, sou ainda uma das suas histórias. Asseguro-lhe nome e rosto com a versão dele faço constantemente. Tornei-me o rastro dos seus feitos, a maculada poeira do seu calvário. Ao mesmo tempo que ressuscitamos Antônio, tenho a consciência marcada de modo a jamais esquecer que lhes fico outra vez mais devendo a vida. Eles que me puderam matar e não o quiseram, devo-lhes tanto o que sou o que, juntos, reconstituímos Antônio. Fizemos a vida pulsar de novo no centro do seu coração amado. Terá sido
desonroso reviver Antônio? O poder não fragiliza apenas a quem domina. O poder educa para que não esqueçamos as suas lições. Mas, como será quando a lição passar a ser aplicada por nós, povo pálido e submisso? Amanheci com a dor de cabeça. Talvez pelo maldito camarão do jantar de ontem. Luísa não quis hoje receber-me. Insisti, é urgente. Claro que não lhe falei das disposições físicas, da periódica agonia do medo, do episódio recente. Diante dela, surrelo, pungente e mentiroso. Desculpou-se, delicada, precisava ficar só. Simulei compreender o seu estado, outra vez, a prisão da cortesia, ou a prisão do amor, que me regala com o esquecimento, a única masmorra a indicar o caminho do futuro. Não me custa agora enfraquecer a voz, recolher-me à casa aos primeiros sinais da derrota, da admoestação e da censura. A submissão é uma virtude social sem a qual, ao menos conflito, enfiaríamos a faca no coração desprevenido do vizinho. Aprendo depressa a acomodar-me entre os tijolos da vida, estas quatro paredes sinistras, a assimilar atos de obediência que, uniformizados e em sequência, não chegam a doer. Também não ardem. E isso desde o gesto mecânico de escovar os dentes ao despertar. Não fosse assim, quem aceitaria o travo e a amargura da minha boca insone? A quem haveria de beijar? Sozinho em casa, elimino os gestos brutais. Apronto-me para as visitas que não virão. Esmero-me para o carcereiro habilitado a visitar-me, sempre que a minha ausência lhe doa. O relógio e o tempo coincidem numa quarta-feira. O que se pode esperar de uma criatura fiel ao Estado, a cobrar-lhe obediência como meio de assegurar à coletividade uma existência feliz? E que expulsa do seu corpo social todo e qualquer organismo infectado de pus, palavra e ação rebeldes, moderado e elegante. Besunto-me de essências. O que sei do meu rosto me é suficiente. Bastam-me as pequenas atenções do cotidiano. Não se aconselha a amar a própria perplexidade, mas acomodar-me à vida possível e transcrita na Bíblia. Serei um acomodado? E quem não é? Dizer bom dia não é, então, sazionar a existência do inimigo? E acomodar-se à sua estratégia? Ah, Zé! Quantos capítulos são diariamente redigidos numa infindável série de resignações? Até mesmo quando gritamos puta, merda, caralho, estamos a consagrar a linguagem coerciva da escatologia oficial. Estas exclamações do arcabouço linguístico dos ingênuos que se satisfazem com falsetes que o meio social sabiamente absorve e atenua. Apesar de tudo, trago comigo algumas perguntas. Nem todas as palavras sufoquei. Boiam elas no meu bolso, junto ao travesseiro. Dificulta o meu sono. Sei bem que todo gesto meu é passível de pena e que nem o conhecimento da lei
condizer-me-ei de modo a vencer os alcances desta mesma lei. Para cada ato meu em surdina há uma lei à escuta. Quem sabe não estará o vizinho a esta hora a delatar-me junto às autoridades sanitárias e repressivas? Justamente o vizinho que honra a vida reprodutiva no seu quarto, a espécie humana? Não estou isento de culpa quando me atribui uma culpa? Não, 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 não. Não estou isento de culpa quando me atribui uma culpa. Me podem nomear culpado a cada instante. E de que servirá a proclamação de uma inocência em que eu mesmo não creio? E com que direito protesto se fortaleci quem tinha a arma na mão? Dei-lhe a munição que escasseava, mas não quero padecer acima de minhas forças. Afinal, Adão e Eva resistiram menos que eu e tinham só Deus que enfrentar. A história designou-os vítimas de um arbítrio por parte de quem havia ousado criar a Terra. Diga-me, tem força quem gera força? Ou a força tem quem sabe administrar sua força que lhe foi emprestada? Somos tão frágeis, é. Basta que me cortem o pulso para sangrar até a morte. Será por isto que cobramos do outro um despotismo que, ao mesmo tempo que nos governa, também esconde a nossa fraqueza? Queremos o arbítrio, a prepotência, o poder e nos omitimos quando eles se revelam? Desde que um bando de desesperados construiu a primeira nau e com ela a qual venceria o oceano, exigiu-se que um punho de ferro a capitaneasse. Marcasse o rosto popular com largas cicatrizes como prova de autoridade. Assim, até a aventura e o sonho nasceram comprometidos. O que a princípio parecia grandeza visou Paulo para louvar e divulgar os próprios feitos. A generosidade sempre se manifestou de acordo com as leis e nunca as transgrediu. Não há bondade nesse hemisfério sem referêndum oficial. Sobre que mantos esconde-se o poder em que regaço? Estará entre os que acodem depressa aos mais altos postos? Os que morrem gratos com a morte? Os que sorriem apesar do olhar acuado e a vida em postas de sangue? Ou entre os que apunhalam e gritam e uniformizam e tiranizam e não cumprem? A terra é áspera, com os rios em fúria, a lavoura malograda, os animais febris, uma natureza que ruge para assim indicarmos aquele que, em nossa defesa, superam a tormenta e logo enamoram-se de seus encargos. Como se o poder e a natureza, em aliança, esculpissem no homem rígidas regras de bem viver. No rádio, um chorinho brasileiro. Estou só, como já lhe disse. E Luísa não virá. O sanduíche é frio, sua alma gordurosa. Desfaço-me dele e das palavras em mim ordenadas por quem pensou na minha frente. O que fazer quando até mesmo as palavras originam? O que fazer quando até mesmo as palavras originam-se de um material envelhecido que se confunde com a morte?
Não há vida real no planeta. Também melhor. Livro-me assim da insensatez e das erros. Tanto melhor. Livro-me assim da insensatez e da desordem. Se sou herdeiro de uma cultura voltada à renúncia, por que não abdicar da rebeldia e do inconformismo? E com os dentes rijos, abocanhar os pedaços de vida que arrastam o peixe do prazer em sua rede? Nada mais quero que amar aquela mulher. A Luísa, cara. Abdicar da perspectiva coletiva e concentrar-se no universo pessoal é a essência da felicidade. O mundo passa a ser você, ela e eu. Ainda que a Luísa me vire o rosto e a arrogância a enalteça, é tão harmônica que seus desejos cumprem-se em horário determinado. Ela tornou-se um dos pilares do poder, especialmente as suas coxas. E sendo seu amor mais frágil do que o meu, banca ela frustra... banca ela faustamente o jogo humano. Tudo faço para cravar-me entre as suas vértebras como uma lança. Juntos, assim, posturaremos as rendas e os afagos que formam lá. E, sob tal abrigo, os carrascos irão encontrar-me, cheio de correntes, doçuras, ornamentos, projeções futuras, a quem arranharei com as unhas aparadas. Aspiro com Luísa a limpidez e a vida cristalina. Um coração transparente, as paredes da casa de vidro. Quem olhe dentro verá o repertório de que me compunho, sem o socorro de fichas e cadastros. O Estado é a eterna visita em minha casa, mesmo quando ela se ausenta. E, sendo ele assim meu amigo, a vida torna-se compatível sob os seus cuidados. Lembra-se daquelas folhinhas povoadas de santos e provérbios moralizantes que as farmácias distribuíam? Ungidas todas pelo suor popular? Eram elas sábias, não excluíam as agrúrias do cotidiano, as receitas de bolo e os modestos atos humanos. Previam a poupar e, claro, o receituário farmacológico. Humanas jamais antagonizaram o ano que decorria, assim como o terço na mão dos que choravam. A tranquilidade destes calendários é que busco. Como se recuasse no tempo, jamais empunharei de novo uma espada, mesmo quando seu uso obedeça à urgência de vingar um povo trajado. Não tem inimigos, ou melhor, eles não têm nomes e rostos. Solidarizo-me com a miséria nas telas do Cinema 1. Passarei pela fome brasileira com orgulho ferido, mas sobre a tutela do meu automóvel de prata. O próximo comove-me, sem dúvida, mas meu destino não se comprometerá em sua defesa. Despojado da fraternidade, instigam-me a aplaudir as famílias poderosas, que se expandem segundo o número de suas fábricas e o volume dos créditos fornecidos pelo Banco do Brasil. Não quero descendência, mas em esperma seco e apático, a memória dos ancestrais não me diz respeito. Os retratos amarelos falam-me, sim, de mortos. Logo, os queimarei. O mesmo faço com as cartas, a memória, com meu
rosto pálido, só vale a história forjada. Só tem valor o homem de palha. Sou um animal que, ao lado das derrotas, contabiliza o medo. Quem me educou foi este país onde vivo, amo, sou o que me permitem ser. Nada penso além da minha extraordinária felicidade. Em seu nome, abdico da consciência social, feita de levedo e farinha rala. Estou livre, Zé, livre como um polvo embaralhado nas próprias pernas, livre como um cordeiro sacrificado e o pão ázimo perseguido. Renunciei ao destino do homem pelas moedas de bem-aventurança que hoje o arrasto e bem atadas aos meus pés. Nasci pelas mãos de minha mãe, mas morrerei sem o socorro de sua vagina. Tenho a vida terminada por um começo e o fim. E, embora sujeito e objeto da história, este começo conheceu data, ano, local, horas precisas. A carteira de identidade facilita. Aliás, meu trânsito pela terra. O meu fim será canalha. Sujeita-me a critérios e circunstâncias que não elegi e de que não posso escapar. Logo, confirmado este final, a consciência será automaticamente expulsa de mim para mergulhar na merda. Unicamente a história, testemunha do lado de fora do corpo, registrará a cena da qual sou protagonista e que porá término à minha biografia. Então, se sucederá um vazio e o esquecimento, eventualmente as especulações históricas. A nossa morte, Zé, pertence a quem a assiste e aos que a descrevem. Não somos a nossa morte, mas uma prolongada agonia a que faltam palavras com que explicá-la perante nós mesmos. E este fim é o medo. O fim justifica a dignidade precária. E as palavras que definem esse estado me são emprestadas por um coletivo igualmente acuado. Razão pela qual tenho direito de subscritar qualquer documento que estejas agora escrevendo. Do mesmo modo que todo o texto de minha lavra pertence ao vizinho, que também escreve em meu nome a história da minha miséria. Mas que maldita aliança é esta que mistura os nossos sangues e forma um só destino? E que me abriga a acompanhar o desterro de um homem próximo a enfrentar o pelotão do fuzilamento, ainda que não cuide da sua sorte. E sentir-me futura vítima quando acorrentem quem ousou transgredir e protestar. Saiba, pois, que a minha covardia pertence-lhe enquanto não tiver a coragem de proteger-me, de expulsá-la da minha vida para sempre. Uma vez que não posso arbitrar sobre minha vida, pois encontro-me sob a tutela da violência e do absolutismo, passo a vivê-la pela metade. Assim, quem sabe do meu destino não sou eu, é o outro. Quem me assalta na esquina é dono da minha vida. Me faz suicidar-me, me faz desaparecer. Apaga minha memória, escasseia os dados que me registram. O outro é o que sou enquanto sou. O que ele destrói em mim
sem me consultar. E, seguramente, perderei quando me queiras salvar. Minha salvação restringe-se a prazos curtos. A morte me convoca segundo arbítrio próprio. Sou uma zona sobre a qual o poder e a guerra se exercitam. Quem quiser matar-me sem perguntas ou desculpas, nascemos iguais. Mas cada máscara humana tem um desígnio cruel. A morte, o medo e o dinheiro e o poder desigualam o mundo. O homem não é a própria sombra, mas a sombra que o deixam projetar. Saberias descrever o rosto do carrasco que sequestrou dor, prerrogativas e inundou a vida com preço sem valer serventia? Ou anteciparia a palidez do teu rosto na agonia a ascensão para a morte? Não devia escrever-lhes, mas há muito medo me libera para estas tristes incursões. Embora não me iluda a falsa abundância do amor, entrego-me a este estranho arrebato que ergue a vida e o pau ao mesmo tempo, enquanto apago os dias na brasa do cigarro. Nas mãos deste teu amigo sobram o esplendor do prato e a suculência da cama. Bem diferente do velho que mora no apartamento ao lado, sitiado pela própria velhice. Raramente deixa a cama. A luz do sol debilita a sua pigmentação já estragada. Algumas vezes escuto esbarrando contra as paredes, seguramente buscando sôfrego os objetos que lhe escapam quanto mais se cansa. Encontrei-o hoje a abrir a porta. Não distingui a fechadura da maçaneta, talvez os olhos remelentos. Ajudei-o a encontrar o caminho da casa, seu túmulo. Os embrulhos deixei na cozinha. Mal respirava, os olhos apagados, agradeceu com breve aceno. No sofá, esqueceu-se de mim, ocupado com a vida modesta, com as horas que lhe sobram, as rugas envenenando o seu rosto. Seguramente, ele ainda está lá, do outro lado da minha parede, crucificado com os pregos de cada dia. O porteiro talvez me anuncie amanhã a sua morte, mas não chorarei por ele. Que diferença faz que a vida? Há muito que vimos fugindo de suas carnes fenecidas. Há muito quanto o matamos. Não é verdade? Alguma vez o aquecemos no regaço humano? Algum de nós enfeitou-lhe a vida para que, eventualmente, sorrisse? Talvez o seu coração seja rijo, amoroso e sonha com beijos e murmura palavras ardentes com cor de cobre. E seu olhar disperso é a grave acusação que pausa em nós com o peso de uma pena manchada de sangue. Percebe o quanto o desdenhamos? Que não lhe catamos os dentes imolados pela cárie dos anos? E que seu corpo, incapaz de controlar o suor, o esfíncter, a urina, jamais mereceu nossa defesa. Zé, a velhice me intimida. Esta esponja de triste sabedoria que bebe vinagre, solidão e desespero num só trago.
Também eu, um dia, só sobrarei na mesma espécie de torpor, não me restando como defesa senão as moedas amealhadas que substituam a perda da luxúria. As moedas que justamente protegem a vida quando lhe decretam o banimento. Bendito ouro que ortoga ao homem a última piedade e impede que o enterrem vivo só porque lhe aprodeceram a junta. Zé, como será quando o olhar jovem não mais pousa em nós? Quem me vais pentear os cabelos? O segredo do avô foi amealhar pão e dinheiro a fim de que o respeito. O segredo do avô foi amealhar pão e dinheiro a fim de que o respeitassem. Até a morte mastigou com os próprios dentes, cuspiu ordens, devolveu afrontas, a ninguém pediu emprestado ou contraiu dívidas e humilhações. Das suas mãos tombavam as moedas que seguiam diretamente para os pratos dos filhos. A comida vinha dele, assim como os sonhos. Havia comprado as ilusões dos netos com o suor. Enfrentou o futuro com o dinheiro no bolso e de tal modo o ouro e ele viveram lado a lado, que passaram a dividir a mesma respiração e consumir igual tempo de vida. Ele e o dinheiro morreram juntos no mesmo sábado. No seu enterro, sofri mais por mim que por ele. O avô havia governado bem a vida. Seu triunfo era o cortejo que o seguia. Eu me perguntava quem arrastaria a alça do meu caixão, cumprindo um dever de afeto, assegurando-me uma dignidade que o dinheiro não tivesse previamente comprado. Como confiar na sua amizade, Zé? Ou na sua generosidade? Como confiar na sua amizade, Zé? Ou na generosidade da sua casa? Se lhe chego sujo, rasgado, fedendo, certamente me fecharás a porta. Os aparatos do seu cotidiano me honram, enquanto as penugem das boas maneiras, do bem vestir e da linguagem me adornam. Seus amigos cobram a cada instante palavras perfumadas. Habituaram-se a dizer quem somos, até onde chegaremos, ao simples anúncio da primeira frase. Também meu destino se tece através desta tirânica linguagem que diariamente inventaria um legado cultural polido junto à prata inglesa. Entre nós, não se perdoa a incompetência verbal. Conheço a indulgência que fiscaliza o padrão linguístico implantado entre nós como uma dentadura e determina os que ficam na sala e os que devem regressar à fábrica, ao trem da central e à estrebaria, ao seio do povo, em nome do qual se travam batalhas e redigem manifestos. Merda para as palavras sem sangue. Merda para os que explicam a vida com polidez fria e correção gramatical. A tua sala é tão covarde quanto a minha alma, embora tuas palavras licitem bravatas e idealismo. Como crer em ti se ainda está vivo, Zé? Eu sou um pastor com sobrevida comprada a queijo, ervas, leites, roubados. E a minha astúcia é parte da astúcia coletiva, acuada, defensiva. Assim,
O que em mim se manifesta reflete origens que não alcanço, mas que sempre foram arrastadas pela lama, a sangrarem. Nasci do medo que se devotava aos sacerdotes e aos temporais que apodreciam as colheitas. Como então ser digno se tenho as mãos contaminadas pela covardia popular e por uma história que não escrevemos e não nos deixaram viver? Unicamente o poder disponho do heroísmo e da narrativa. No meu universo de lágrimas, sobra apegar-me às artimanhas que salvam a vida. Tenho a vida endividada antes mesmo do meu nascimento. Sei que minhas palavras te agastam, mas vem do meu coração ingrato, amargo, amigo. E o que mais queres? Aplausos? Triunfos? Temor pelo teu olhar em chamas? Até Luiz refere-se a você com desconfiança. Um homem que domina a linguagem e não se comove. Embora eu lhe garanta o contrário, ela não acredita. Rejeito o brilho metálico desse olhar onde a consciência crítica instalou-se implacável. É uma muralha que Luísa não vê. Confessou-me. Quem olha assim, ama assim também. Quase lhe disse. E quem ama, mole, levanta o pau. Eu a teria perdido com tais palavras. Diariamente, lustra a existência com olho santo. Na cama, porém, esvai-se em atos perigosos. As palavras sempre acorrentadas pelo pudor. Onde esteja, sua linguagem é impecável. Sua ordem mental alija a paixão. Não sei onde se abriga o coração daquela mulher. Acusa-o igualmente de solitário e servo da paixão ideológica, enjaulado entre as férias e as ideias fixas. Luísa despreza os que proclamam a infelicidade, bafejada que foi pela sorte. A beleza e os perfumes raros. Procura convencer-me que você inveja a vida em geral e o nosso amor em particular. E que amor? Digo-lhe que desespero de causa, para que se defina. Ela sorri. Que amor senão o nosso? Finalmente perde-se em suspeitas, mas, envergonhada desta descrença pelo humano, o desconforto a assalta. Mas mal sabe guardar as mãos belíssimas. Propus-lhe que jantássemos todos juntos na próxima semana. Luiz aceitou, mas não se iluda, Zé. Jamais abdicarei da vida que defendo em trocar ideias. Assim, amigo, não faça exigências que Luísa não possa atender. Temo as pequenas farpas que tão naturalmente você deixa escapar. Elas custam tanto abandonar uma pele ferida. Não me chame de idiota e nem quero a sua compreensão. Esvazio-me a cada noite bem vivida. Estou vivo na desastrosa piedade do amor. E o que há além desta exaltação? Do outro lado existem sombras, aqueles olhos sinistros que também sabem rir. Riram de mim na minha presença e me seguem por toda parte, ainda quando não os quero
encarar, não me deixam apagar o medo que tenho enunciado na pele como amigo e irmão. Eu que não soube dosar as palavras, a confissão me chegou como vômito. Nada lhes bastava. Quem oferecesse a perna ficava a dever-lhes um olho. A vida mesmo que se desse não chegava. O que esses homens vorazes ainda reclamam? A alma, o futuro, o eterno ranger das juntas. Como deuses ambicionavam traçar o destino, ainda que os gritos eu jurasse, nada mais tenho a dizer. Esbofeteavam meu rosto, a descarga elétrica vinha nos meus testículos, no meu círculo do ânus. Eu balançava, perdia os sentidos, voltava à vida, não querendo achegar-me a ela. O que tinha a vida a prometer-me para eu defendê-la com bravura? O chefe exercitava os dedos, afiando a navalha contra o meu sexo. Vamos, trema, que eu te capo. Eu tremia, babava, fechava os olhos, rezava. Como será o retrato de uma carne mutilada? Saberiam fotografar a minha dor? A última vibração do nervo abatido? Os algozes me arrastaram como escravo. Me amavam. Tocavam no meu corpo. Iam às minhas partes. Aos prantos, supliquei muitas vezes. Não sei de nada. Já lhes disse tudo. Como um porco, eu fornecia carne e alegria aos homens. Permitia que esculpissem em mim uma criatura, me parissem entre a planceta da suspeita e da covardia. Ah, Zé, certas experiências varrem a vida para distâncias onde não se pode ir para reclamar, pedi-la de volta. Sinto cada ato traduzido em senhas que me chegam sussurradas, impossibilitando qualquer leitura. Nada sei das minhas transformações, nada sei da matéria viva que me alimenta. Terei realmente escolhido? Com que direito tomaram eles da minha indivisível vida e dela fizeram um cristal devassável e quebradiço? E se lhe deram de presente o meu corpo, a minha honra, a minha dor, a minha lágrima, por favor, não espere muito de mim. Meu único compromisso é com este feixe de nervos que é a minha vida, especialmente depois que eles grudaram o medo no meu peito, debaixo da minha camisa, e o medo vem à mesa comigo. É farto e fiel. Quem o desconhece não experimentou a vida pulsar entre as falanges. Ele é agora o único a registrar o tempo por mim. Envelheço aos meus cuidados. Assim, cabe-me cuidar de sua aparência. Vou dando-lhe banho
ensaboou pelas minhas manhãs. Você fala-me com orgulho da posta viva do heroísmo que é Antônio, sempre presente na nossa cama, assassinado para assumir o papel que seguramente faltava na história. Mas eu não estava ao seu lado quando nos deixou. Ninguém ali esteve para dizer-nos se morreu calado ou praguejou porque, simples mortal, a vida lhe fugia. Terá escolhido a morte com honra? Ou a violência dos algozes decidiu por ele? Roubaram-lhe assim o direito de escolher legitimamente entre a vida e a morte? Nunca saberemos. Zé, sabemos sim que lhes devemos o herói trazido na bandeja, para que assim tivéssemos um retrato na cabeceira e outro na memória. Lembra-se da gargalhada do Antônio? O Antônio riu na cara deles. Ou suplicou que o levassem de volta à cela escura, ao lençol fedendo a urina, onde ouviria a própria respiração, o coração a latejar no peito, que é a mais intensa volúpia sentida pela carne? Terá Antônio morrido unicamente para ocupar nossos sonhos? Mas de que servem sonhos se transferem para os netos sem jamais se cumprirem? Para você, apalpar a desgraça do povo, ou dela falar à distância, fortalece a consciência. Deste modo, vigia, temoroso, a própria luxúria. Não se permite o festim individualista, que tem os sentidos como modelo. A seu código, alveja ao mesmo tempo inimigos e acomodados. Você odeia o morno, quer a justiça, mas saberá mesmo escolher os inimigos? Será realmente culpados os que morram sob os seus cuidados? A consciência que prega o sangue assusta-me, tanto quanto as mãos dos carrascos, exalando a carne humana. Assim, a política da sua vida é esquecer a própria vida para reivindicá-la melhor e soberana. Enquanto a minha é celebrar a vida, de modo a não esquecê-la. Por isso, sou covarde, enquanto o mundo te celebra. Ampara-me o corpo de uma mulher, contrário à sua solidão alimentada por um bairro comovido com semelhante disciplina ideológica. Mas sou-lhe grato pela paciência com que me escuta, algumas vezes corrigindo os movimentos pendulares que me levam a voos rasteiros e sem perspectiva. Seguramente, por que empinamos juntos a mesma pipa? Meu Deus, onde estou que o peito me cresce e o destino da terra afasta-me de mim? Deixa-me sempre mais só. Tenho Luísa nos braços, uma mulher que luta contra os sentimentos. Não se educou para a paixão, condena a vida intramuros, sem delicadas celebrações. Junto a ela, aplico-me os tijolos do poder e a exaltação da carne. Você nada sabe desse estado sanguíneo? Ou estarei sendo injusto? Acaso frequentou o território da paixão que expulsa o lar e a ideologia ao mesmo tempo? Ah, Zé, nada perdura além dos sentidos.
Não se pensa na redenção da pátria, da miséria, do partido, quando se naufraga na água tépida, doce, macia, da boceta amada. Não avalizo o sentimento humano que não emerja dos signos poderosos da carne. Zé, ela tem hábitos de princesa e o mundo excede a sua sensibilidade. Tanto refinamento leva-me às lágrimas. E quem não se enterneceria com o trajeto da perfeição? Os gestos, todos harmoniosamente comandados, a displicência com que abandona a comida no prato, sabedora que outros alimentos se suderão, sem que o seu coração deva inquietar-se com a fome. Sou grata a Luísa. Através dela descobri que o amor é um lodossal, onde se afundam a ética, a generosidade, o livre arbítrio, e que é da sua batalha, é da sua fome dizimar famílias, devastar a terra, arrecadar tesouros, a pretexto de enriquecer o ser amado, assegurar-lhe felicidade, sempre a serviço de si mesmo e daqueles a quem quer bem. O egoísmo do amor é perverso, ilimitado e não conhece castigo e nem críticas sociais. Em seu nome, ao contrário, tudo é justificado. Tem desculpas nobres, inventa princípios que a sociedade consagra constantemente numa roda viva, sangrenta e predatória. Para alimentar meu filho, estimulam-me a matar o do vizinho. E para que o amor me sorria e devolvo eu ao mundo um sorriso, devoto-me às pilhagens e aos espólios. Os meus interesses concentram-se no objeto amado, nas moedas que necessito arrastar para a alcova. Amar, pois, é desastre da coletividade. Mas a coletividade, sem o amor, é a fria superfície sobre a qual a tirania estabelece para sempre os seus domínios. E então, Zé, o amor por Luísa não me aprimora. Dispersa-me até tornar-me ainda mais insensível e medroso. Não me arrisco a perder o que arrecadei nestes 9 anos. Ela é a única a conhecer o limite máximo da sensibilidade da minha pele, o grau de temperatura em fogo do meu corpo, a gentileza que não deixo deslizar por debaixo da porta para o mundo conhecer os seus atributos. O que somos no quarto trancado à chave só a nós beneficia. Expulsa a humanidade. Saindo dali, visto a armadura diariamente trocada e seu grosseiro praguejo, em vez de solidarizar-me com outro, de abandonar os bens terrestres, esquecer os ressentimentos, perdoar. O amor não me ensina a transferir o excesso do meu arrebato para a casa do vizinho. Não me ajuda a dar o rosto à humanidade hoje abstrata para mim. Assim, esta abstração do humano e o meu amor somados indicam-me a desesperança Assim, esta abstração do humano e o meu amor somados indicam-me a desesperada solidão do ato de amar. Indicam-me que, grudado à cama, agarrado
ao corpo do próximo, nada mais faço que amá-lo para poder amar a mim mesmo. Amá-lo para ser menos só, para assim alcançar-me e, ao mesmo tempo, oferecer ao outro a falsa ilusão de que contamos a nossa mútua companhia, com o nosso recíproco arrebato. Amar é um ato solidário e sem repercussão ideológica. Mas, náufrago que sou, resta-me ofertar a Luísa o meu coração, dar-lhe o meu futuro e que o salgue a seu gosto. Ela ri, acusa-me de ser uma máscara sem passado, ou um passado sem invenções, uma biografia a que se acrescentam dados móveis e falsos. Asseguro-lhe, então, que na Terra já não tenho espaço. Não sei onde me localizo. O giro do planeta projeta-me a uma extremidade sempre em rotação. Pergunto e respondo, ignoro quando a resposta não passa da armadilha da pergunta. Onde estão Cristo e Max? Dentro de uma empanada de carne exalando a pimentão. Dispersos e contumazes, querendo vítimas. Meus inimigos, sempre que hostilizo seus interesses, vejo-os marchando em triunfo através dos estilhaços humanos. Eu sou um estilhaço, Zé. Estou proibido de pensar. O que penso é inconsistente. Não sou livre para decidir. Luísa projeta o meu retrato. A cada dia pareço-me mais a ela, com suas evasivas de joias, de maquilagem, sempre poderosamente bela. Tenho desejo de lamber o Riesling frio dos seus seios quentes. E qual será a vontade real desta mulher? Ah, irmão, o que seria de mim sem o teu sorriso discreto, pronto a arrancar do meu rosto a máscara de covarde e delator? Sou um réu, confesso, que após ser negligenciado a vida não se protege senão através de omissões diárias. E será covarde quem submete a tortura ao poderoso às sólidas garras do inimigo? O que vocês queriam? Que continuasse a dar-lhes o rabo para eles dentro e escavarem? O rei de dor, vergonha, pavor. A carne sofrida irradia estímulo a quem a tatua com fogo. Por isso, não esmoreciam jamais. Borrei as pernas, a alma, tenho o fedor como indelével marca sacerdotal. Quis gritar, seus putos, mas o limiar da dor me assaltava. Eu não quero mais o orgulho de volta ao preço da minha vida. Não voltarei a pagar o que não leve para casa em forma de prazer, de utilidade. De tudo, agora exijo um valor concreto e úmido, que eu encoste na pele e sinta e não duvide. Quero o pão na minha boca, não no meu sonho. Às vezes, você quer me esbofetear, como se sua ação corretiva se equivalesse à do carrasco, movido pelas promessas do fanatismo. Unicamente controla-se porque de um humanista aguarda-se a defesa do humanismo, o estranho adestramento de analisar e classificar os sentimentos e os direitos humanos à sombra.
Eu, porém, vivo ao sabor da certeza de que a minha vida será celebrada a qualquer instante, segundo os interesses do Estado. Mas você também é parte da mentira e da hipocrisia que constrói e vendem um código cego em que a dor e o medo não entram. A vida do homem e os seus escassos recursos não contam. Apenas se contabiliza a sublime loucura que leva ao mártir e à morte. Que direito pedem vocês à minha morte? Que eu não volte a olhar o sol? Nunca mais sorva a cerveja gelada e à noite insone? Talvez o cheque de um sonho que você nunca teve a coragem de viver até o fim esteja no meu bolso, na minha consciência dolorida. Estou a gastá-lo em seu lugar. Queimo-me para que você durma tranquilo, a tecer planos que a semana seguinte desfará. Não serei acaso a soma do teu fracasso, dos nossos companheiros, dos que se foram e dos que ainda vivem? Cada moeda que consumo, mal respirando, é o preço da sua ilusão. É a vida de um homem como eu que se escorrega entre os seus dedos e você não salva. Não quero mais feri-lo, Zé. Não quero. Trago o punhal de volta para a minha cintura. De que me serve passar-lhe a dor que precisa ser minha? Em troca, fico com a vida, ainda que uma vida medrosa e acuada. Não sei se aceitas o meu braço.